autoestima do alcoolista, tá? Porque esse é um tema que me foi solicitado para falar hoje, tá? Hoje tem essa live, vai ser sobre autoestima do alcoolista, e quarta-feira às 9 da noite vai ter uma live sobre as recaídas, tá? Como lidar com as recaídas, o que é importante você saber sobre isso e como ajudar quem você ama tanto a prevenir recaídas e tal. Mas hoje é sobre a autoestima do alcoolista. É um tema muito importante, tá? Faz um tempo que eu já queria falar sobre ele, porque muito eu falo aqui que é importante a gente ter aquele equilíbrio entre deixar as consequências naturais acontecerem e ao mesmo tempo respeitar o alcoolista. Isso às vezes é difícil de reunir, de organizar. E nessa live de hoje eu vou focar um pouco mais na parte da autoestima do alcoolista, por que é importante a gente cuidar desse aspecto e como isso aparece no dia a dia e como lidar com essa situação. A autoestima, né? Autoestima é um termo relativamente simples, mas quando a gente vai aplicar ele na prática não é tão simples assim, né? Como é que você definiria autoestima? Tá, o amor próprio que a pessoa vai ter, né? Como é que faz para esse amor próprio acontecer, né? Como é que faz para uma pessoa gostar de si mesma? E como é que a gente consegue influenciar isso, né? No alcoolismo isso tem um tom especial, por quê? Porque o alcoolista, muitas vezes, ele acaba, por conta do consumo excessivo de álcool, tendo prejuízos em várias áreas da vida dele. O trabalho já não é a mesma coisa, né? Pode ter prejuízos no trabalho, não conseguir evoluir na carreira, não conseguir ser remunerado de uma forma satisfatória, né? O casamento também pode ter problemas, né? O desempenho sexual, o cuidado com os filhos, até a vida financeira como um todo vai ficando desgastada, vai ficando prejudicada por conta do consumo abusivo e excessivo de álcool. Isso vai fazendo com que os aspectos da vida do alcoolista vão começando a se deteriorar, né? Vai começando a ter prejuízos em várias áreas da vida dele. E o que isso faz com uma pessoa? Né? A pessoa começa a perder várias coisas da vida dela. O que começa a fazer com essa pessoa? Ela começa de fato a ter menos satisfação com a própria vida. E isso vai abalando a autoestima da pessoa, porque parte da nossa autoestima tem a ver com a nossa sensação de ser capaz de resolver os problemas que nos aparecem, de conquistar coisas. E isso acaba entrando em conflito com o consumo excessivo de álcool, né? Porque a gente às vezes não consegue conquistar tanta coisa, não consegue ter um bom desempenho na vida se tem bebido demais. Né? Outra coisa importante é que o reconhecimento social que se tem, né? a imagem que a pessoa tem, acaba sendo influenciada negativamente por esse abuso de álcool. Não é mesmo? Sem falar do estigma que se tem na sociedade sobre o que é uma pessoa que é dependente do álcool, que não consegue controlar o seu consumo de álcool, né? Então isso acaba contribuindo muito para que a pessoa acabe tendo uma crença, uma ideia sobre si própria muito negativa, muito de inferioridade mesmo, de sentir às vezes até vergonha de si mesmo, né? Mas por que isso é tão importante eu falar aqui, né? Porque várias vezes eu falo para vocês que é importante deixar o alcoolista sofrer as consequências naturais, né? Porque sofrendo as consequências naturais, ele vai ter um norte sobre o problema dele, né? O que é sofrer as consequências naturais do alcoolismo? É deixar o alcoolista sofrer os problemas que ele próprio causar, né? Vamos dizer assim, se o alcoolista faltou emprego, você não vai atrás de resolver isso para ele, né? Não vai atrás de ligar para o chefe ou de organizar toda a situação dele, porque isso pode fazer ele não sentir as consequências negativas do consumo de álcool dele. E por não estar vivenciando na pele as consequências negativas, vai ser mais difícil para ele se coordenar, né? Para ele pensar, poxa, o álcool está fazendo mal para mim, porque afinal de contas eu estou tendo um prejuízo no trabalho. Aí que mora o grande desafio da live de hoje, que eu quero trazer para vocês essa reflexão sobre esse equilíbrio, né? A gente ao mesmo tempo tem sim que deixar as consequências naturais acontecerem, mas isso afeta a autoestima do alcoolista, né? E afetando a autoestima do alcoolista, o que vai acontecendo?
ele vai começando a se importar menos consigo próprio. E aí o que pode acontecer? Ele pode começar a se prejudicar muito por conta do consumo de álcool, e daí alguém poderia dizer para ele, olha fulano, mas você está se matando, você está bebendo demais. E ele pode responder algo como, olha, realmente eu estou me matando, mas e daí? Eu não tenho muita graça de viver, eu não tenho muito motivo para viver, eu não me sinto bem comigo. E acabar não cuidando de si, né? Porque uma pessoa que não tem autoestima, ela passa a não cuidar tão bem de si, né? A gente pode cair numa armadilha de uma reação paradoxal. Existe uma quantidade de sofrimento, uma quantidade de prejuízos que o alcoolista precisa passar para ele poder ter um dado de realidade que organize a vivência dele, que organize a experiência dele, que organize os comportamentos dele. Mas se ele só tiver consequências negativas, isso pode acabar tendo um efeito paradoxal, um efeito contrário, fazendo com que ele, ao invés de parar de beber por ver que a vida dele está ruim, ele pode acabar se enfiando mais ainda para dentro do álcool, buscando o álcool com mais intensidade ainda, porque não tem nada a perder, entende? Por exemplo, aquele alcoolista que às vezes, e eu digo isso e eu espero que vocês possam ouvir isso com o cuidado necessário e com o equilíbrio necessário, tá? Às vezes o alcoolista só tem a esposa na vida dele, a família inteira já largou ele e só tem a esposa. Às vezes quando a esposa larga o alcoolista, ele pode piorar. Eu sei que muitas vezes eu já falei o oposto, né? E muitas vezes é o oposto. Mas às vezes quando o alcoolista perde essa esposa, pode ser que ela tenha sido o único suporte social positivo que ele tinha. Isso acabar sendo uma consequência negativa prejudicial. Certo? Eu não estou dizendo aqui que, então já que isso pode acontecer, você tem que mudar toda a sua vida, você tem que ir atrás de viver atrás do alcoolista, porque senão ele vai piorar. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu estou olhando para o lado do alcoolista. Às vezes, é muito importante que você possa, primeiro, antes de tudo, antes de pensar em ajudar, eu já estou presumindo que isso está claro quando eu falo isso, antes de começar a pensar em ajudar o alcoolista, que você tenha cuidado com os seus limites, que você não acabe se expondo a uma situação em que você fique vulnerável demais. Então o alcoolista pode até, por perder todo mundo ao redor, também se enfiar mais ainda no álcool, buscar mais ainda o álcool com mais intensidade. Mas isso não é motivo para que você faça tudo o que o alcoolista quer, porque ainda continua sendo muito importante deixar o alcoolista sofrer as consequências naturais. Porque ele pode, de fato, estar estragando o casamento e não estar fazendo o necessário para manter esse casamento. Então ele vai ter que tomar alguma atitude. Certo? Mas assim, por que isso acontece, né? Porque a motivação ela é composta de dois elementos. A motivação é composta de dois elementos muito importantes. Um elemento é a dor, né? Para a gente se motivar a mudar algum comportamento, a gente precisa estar sentindo uma dor, um desconforto, né? A ideia da mudança tem que parecer melhor do que continuar na mesma situação. Agora, além da dor, nós precisamos ter também algo chamado de autoeficácia, que é a crença na capacidade de que é possível alcançar aquele objetivo. Às vezes eu brinco com esse exemplo, assim, né? Que a pessoa pode estar sentindo a dor de não ter dinheiro, né? Vamos dizer, a dor de não ter dinheiro. Mas essa pessoa talvez não se motive a jogar na loteria, se ela não tiver a autoeficácia, se ela não acreditar que ela vai ganhar fazendo isso, né? Entende o que eu quero dizer? Então o alcoolista ele vai ter que ter um misto de dor, ele vai ter que estar sentindo que aquilo que ele está fazendo não é bom para a vida dele, então é importante não amaciar as consequências negativas com muita intensidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar para manter esse ser humano com a crença na capacidade de que ele pode mudar, que ele pode ter uma vida melhor e que as pessoas ao redor acreditam nele. Certo? E aí, André, boa noite para quem está entrando aí. Eu não deixei fixado aqui, mas a live é sobre autoestima do alcoolista. Certo? Então vamos continuar lá. Porque o que é importante a gente cuidar também? Com a autoimagem que o alcoolista vai ter de si, né? É muito comum ver alcoolistas em estágios graves, assim, buscando vários anos a recuperação e sem conseguir isso, que eles comecem a manter uma mentalidade que é prejudicial.
que é a mentalidade de que é uma pessoa frágil, né? O alcoolista pode começar a se enxergar como uma pessoa vulnerável, uma pessoa frágil, que precisa do álcool para viver. E essa ideia de fragilidade pode fazer ele não se motivar tanto a mudar o comportamento, né? E às vezes ter vergonha do próprio comportamento e não conseguir nem olhar para o que está acontecendo e nem pedir ajuda. Né? Às vezes o alcoolista fica com uma vontade muito grande até de esconder o que está fazendo, de manter tudo por baixo dos panos, né? Acabar bebendo escondido ou acabar contando várias mentiras para parecer que as coisas não estão tão ruins quanto de fato estão, né? Porque não acredita que mudar o comportamento vai ser interessante. Perceba isso, que eu estou falando aqui, não porque ele não perceba que aquilo é ruim, mas porque ele não acredita que ele vai conseguir mudar, ou porque ele não acredita que ele merece algo melhor do que aquilo. Isso é muito importante. Quando a autoestima é baixa, o alcoolista pode não acreditar que ele merece algo melhor do que ele está vivendo. Ele pode acreditar que dormir mal é normal, de que está tudo certo acordar de ressaca e perder dias de trabalho ou de produtividade. Ele pode começar a se acostumar a ter condições de vida muito ruins. Não só por beber demais, mas como consequência até de beber demais. Como não cuidar do próprio corpo, não cuidar da própria saúde, aceitar um trabalho que pague menos do que ele merece, ou até não buscar se desenvolver para ser melhor remunerado, ou ter uma profissão que dê mais satisfação pessoal. A pessoa pode continuar se acostumando com uma vida muito infeliz, por não acreditar que merece algo melhor do que aquilo. Por acreditar que a vida dele vai até ali, de que realmente não é para ele. São coisas que até poderiam ser boas, mas às vezes nem pensa nisso. A casa vai ficando suja, vai ficando mal vestido, vai ficando até dando menos atenção para a higiene, não é mesmo? Isso são sintomas assim, de uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima é capaz de deixar o alcoolista sem ter a energia de lutar por coisas melhores para a vida dele. Só que assim, isso talvez seja a parte mais fácil de entender sobre a autoestima. E eu quero ir além com vocês hoje. Eu quero mostrar algo além disso, uma coisa um pouco mais aprofundada, um pouco mais realista, para a gente poder enxergar outras maneiras de a baixa autoestima, ou a autoestima doente, se mostrar, né? Às vezes o alcoolista não aparenta ser aquele coitadinho, aquela pessoa mais envergonhada, aquela pessoa mais triste, ou se culpando muito pelas coisas que tem feito de ruim. Às vezes, essa autoestima, ela é artificialmente modificada, né? Por mecanismos, lógico, claro, psicológicos. Essa autoestima pode não parecer tão baixa. E o que a gente pode ver às vezes é a ponta do iceberg. A gente vê as consequências dessa baixa autoestima, mas às vezes a gente não consegue identificar que por trás daquilo existe uma autoestima baixa. Existe uma pessoa que não gosta de si, ou que tem uma crença negativa sobre si próprio. Uma crença de não merecimento, uma crença de inferioridade, uma crença de incompetência, que pode aparecer, por exemplo, de uma forma inflada. Pode ser que o alcoolista coloque dentro de si uma autoestima inflada, né? Que ele possa, por exemplo, terceirizar a culpa, né? As coisas que acontecem de ruim não são culpa minha. Olha, o meu patrão que nunca me dá um emprego que é bom, porque as pessoas não reconhecem o meu talento. Então a pessoa pode terceirizar a culpa e inflar a autoestima a partir desse mecanismo psicológico, né, de projeção, em que a pessoa começa a dizer que as mazelas da sua vida, os prejuízos que ela tem vivido, são culpa de terceiros, mas ao mesmo tempo está sempre se queixando das coisas, né? Vai se responsabilizando muito pouco pelo próprio comportamento. E acaba, de alguma forma, se achando muito especial. Aquela coisa de, olha, fulano, ele precisa de uma atenção muito extrema, porque senão ele fica raivoso, senão ele fica irritado, senão ele fica muito contrariado quando ele não é o centro das atenções, quando ele acredita que as pessoas não estão seguindo exatamente aquilo que ele determina.
Então, são maneiras de manter uma autoestima inflada, né? Porque, ou quando a pessoa se irrita muito com quem é diferente dela, ou quem não compactua completamente, ou quem possa de alguma forma questionar qualquer coisa do seu comportamento, essa pessoa pode começar a criticar os outros, né? Terceirizar a culpa, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber de alguma forma que aquela autoestima é inflada, né? A pessoa se acha muito importante, mas talvez por trás disso exista um problema real assim, com a autoestima, né? Porque uma pessoa que tem uma autoestima boa, que tem uma autoestima normal, uma autoestima satisfatória, ela não tem tantas preocupações constantes sobre ser o centro das atenções ou sobre o procurar culpados pelos problemas, né? Uma pessoa que tem a autoestima adequada, ela vai se determinar a modificar o seu comportamento para alcançar aquilo que ela quer, né? Ela se responsabiliza mais pelas coisas. E tem uma terceira forma de autoestima aparecer ou se esconder, né? Aquela baixa autoestima pode se esconder e aparecer de uma terceira forma, que é aquela baixa autoestima hipercompensada. A pessoa tem aquela crença de si própria como incompetente, de não merecimento, tem toda aquela coisa de vergonha, mas de defectividade, de incapacidade, mas ao mesmo tempo ela pode hipercompensar de alguma forma. Ela pode não demonstrar ou não até sentir isso através de alguns esquemas, algumas formas de lidar com esses sentimentos. Por exemplo, ser perfeccionista demais, né? Ter aquela ambição exagerada. Ela vai vivendo uma vida, a pessoa pode estar vivendo uma vida assim, de muitos trabalhos, muitas atribulações, mas sem ter aquele contato com o que ela precisa de fato, né? Uma pessoa que, por exemplo, que é viciada em trabalho, tem muitos alcoolistas que são assim, que às vezes se escondem atrás de um desempenho no trabalho, porque de fato por trás daquilo não tem muita consideração por si próprio, não é uma busca por reconhecimento, não é uma busca por ajudar os outros, não é uma busca nem por saúde financeira. Às vezes é uma busca simplesmente por aquela sensação de merecimento, de autoestima. Tem gente que de alguma forma acaba se sacrificando tanto como uma forma de satisfazer aquela ideia de que ela merece alguma coisa na vida, né? Aquela coisa de ter uma intolerância muito grande a erros, né? Não tolera nenhum tipo de erro. Tudo que acontece ou é 100% bom, ou é 100% ruim, ou é tudo ou nada. Olha, você ficou em segundo lugar do concurso. Não, que lixo, eu fui a pior pessoa do mundo. Né? A pessoa tem uma incapacidade de se sentir satisfeito com o que é. E quando aquela pessoa consegue chegar, chegou em primeiro lugar no concurso, tá, beleza, não foi mais do que a minha obrigação. A pessoa não consegue celebrar, ela não consegue de alguma forma ter a satisfação no que ela faz. Porque no fim das contas, ela se sente ansiosa, ela tem um vazio emocional por dentro e ela não sabe bem dizer de onde que essa coisa vem. E pode estar vindo de uma baixa autoestima, que ela não reconhece, mas ela busca hipercompensar por outras coisas, né? E isso não é só do alcoolista, mas às vezes a esposa do alcoolista, o familiar do alcoolista, às vezes acontece isso com algumas pessoas, né? Algumas pessoas que convivem com o alcoolista podem começar a ter a autoestima muito ligada ao fato de estar ajudando uma outra pessoa. Como é que é isso? Por exemplo, a pessoa não consegue ter satisfação ou consigo próprio, não consegue se sentir bem consigo próprio se não estiver compensando, se não estiver se sacrificando, se não estiver passando dos seus limites para ajudar o alcoolista. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A baixa autoestima, ela vai destruindo as pessoas, ela vai colocando as pessoas em circunstâncias que de fato são muito negativas, né? Porque é necessário a gente ter um equilíbrio entre fazer as coisas pelo outro e fazer, até trabalhar, ou até ajudar as pessoas que nós amamos, com um autocuidado também. Tá? Né? Porque a gente precisa ter um autocuidado, de poder cuidar dos nossos sentimentos, de poder cuidar das nossas necessidades. Certo? Mas voltando para o alcoolista aqui. O alcoolista, então, ele tem muitos motivos para ter uma autoestima ruim. Ele tem muitos motivos para ter ataques à sua autoestima. Né? Porque as áreas da vida vão estar ruins, o trabalho vai estar ruim, aí chega em casa, a família critica, o tempo todo as pessoas criticando, apontando o dedo para ele, aí ele olha para o próprio comportamento, também fica infeliz, fica insatisfeito de estar fazendo aquilo, porque a maioria dos alcoolistas que eu já vi na minha vida, a maioria deles, a imensa maioria,
sente muita vergonha do que está fazendo. Vai ser difícil admitir, porque é um dos componentes, inclusive, da vergonha, ser difícil admitir que a gente errou. E acho que é importante a gente ter um pouco também de empatia com isso. Admitir que está errado é uma virtude, é uma qualidade que a gente tem. Não é tão fácil assim. A gente olhar para o que a gente está fazendo de errado. A gente precisa ter muita sabedoria para fazer isso. E a gente tende a fazer isso mais com as pessoas que nós confiamos. Então daí me falam o seguinte: Vitor, mas ele tem mentido muito para mim, ele fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Uma das coisas que pode estar por trás disso é vergonha. A pessoa pode estar com dificuldade de parar de beber, mas acaba tendo muita vergonha. Por quê? Pode ser por motivos próprios, mas a família também pode acabar sem perceber, sem querer, por instinto de criticar ele tanto, de reclamar, de olhar muito mais para os problemas. E é uma tendência natural da maioria das pessoas olhar muito mais para os problemas e apontar muito mais os problemas das pessoas que nós amamos, que isso acaba também sendo mais um balde de água fria para o alcoolista, né? E daí, porque às vezes é difícil ter empatia com o alcoolista, porque às vezes o alcoolista, como é que ele é? Ou ele é ou às vezes ele é muito coitadinho, que ele não reage, muito passivo. Às vezes ele é arrogante, né? Que nada me atinge, vai com aquela casca, aquela autoestima inflada. É difícil às vezes a gente se conectar com esse lado do alcoolista, né? A inconstância do comportamento dele, às vezes as coisas que ele promete não cumpre, as mentiras, o isolamento, né? Porque passa muito mais tempo bebendo do que vivenciando uma vida de intimidade com a família, né? E acaba não correspondendo tão bem aos papéis sociais para os quais ele se propôs, como marido, como pai, muitas vezes, né? Ou como outro familiar que seja, né? Então acaba tendo muita dificuldade assim, das pessoas ao redor ter empatia com o alcoolista. A família acaba criticando muito, reclamando muito, fazendo cobranças constantes, né? Aqui falaram no Instagram, a pessoa às vezes fica valente, querendo brigar, e pode ser muito difícil você, no outro dia, olhar para essa pessoa com menos do que raiva, menos do que frustração, medo, ansiedade. Então é muito difícil, às vezes, a gente se conectar, mas é importante que a gente faça isso. Que a gente possa diferenciar o comportamento dessa pessoa. O comportamento dela pode ser muito negativo. O comportamento dela pode ser muito intolerável. Mas nós precisamos, de alguma forma, buscar nos conectar com a pessoa que está tendo esse comportamento. Porque da mesma forma que a família tem críticas em relação ao alcoolista, é muito comum o alcoolista ter essas mesmas críticas ou até piores em relação a si próprio. E a gente acabar, porque assim, tudo que a gente quer não é que o alcoolista comece a se chicotear, né? Porque às vezes o alcoolista começa a se chicotear, fala, nossa, meu Deus do céu, como eu sou o pior pai do mundo, como eu sou o pior marido do mundo, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. E quando a pessoa acredita que ela é a pior pessoa do mundo, que tipo de cuidado ela vai dar para si própria? Então a pessoa precisa ter um pouco de estima por si própria, precisa ter um pouco de carinho por si própria. E às vezes a gente acaba não conseguindo mostrar nem para essa pessoa que ela tem algo que vale a pena lutar. E você que está ajudando essa pessoa, você só está ajudando ela porque existe algo que vale a pena lutar. E se você, não, Vitor, mas eu estou ajudando porque eu me sinto emocionalmente muito dependente dessa pessoa. Então assuma isso de todo o coração, de toda a intensidade, e trate essa pessoa que você sente uma dependência emocional muito grande com a dignidade e com o respeito que você gostaria de ser tratado. Porque uma excelente forma de a gente nutrir a nossa autoestima é dar amor aos outros, amor, eu digo assim, não é manter um casamento infeliz, não é manter um relacionamento infeliz, é a gente dar amor no sentido da dignidade do ser humano, da gente poder olhar para essa pessoa com a dignidade que ela merece, com o respeito que essa pessoa merece, mesmo que essa pessoa esteja se comportando de uma maneira que não atende às nossas necessidades. Isso é uma boa forma de a gente depois também se sentir melhor com nós mesmos, né? Porque a gente nutre mais sentimentos bons, sentimentos produtivos, sentimentos positivos. Isso nos ajuda também em contrapartida, né? Olha só, estão falando aqui no Instagram. Estou ajudando meu pai, ele é extremamente passivo, não fala sobre o assunto, baixa autoestima, sempre mentindo muito. Estou mudando, tentando não cobrar tanto, mostrar o lado bom das coisas, sem beber. É uma boa, mostrar o lado bom das coisas sem beber. Certo.
E daí fala assim, mas Vitor, mas então, será que não é para não falar nada? Será que o certo então é não dizer nada sobre o álcool, é não falar sobre esse problema? Não, não é isso. Eu já vou falar. E quando a família reconhece que ele é uma pessoa muito, muito boa e ele não aceita, aí vem, olha, cuidado. Porque eu estou falando aqui de fundamentos, né? Fundamentos. O que é importante a gente entender? É necessário, sim, que o alcoolista, que seja demonstrado para o alcoolista, que ele até pode ser uma pessoa boa, mas o comportamento dele não está sendo legal. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar. Olha, você tá uma pessoa muito boa. Quando a gente diz, olha, você bebeu demais e não buscou as crianças no colégio, né? Você bebeu demais e perdeu o emprego, e isso é muito ruim porque a gente dependia do seu emprego para manter o nosso nível de vida. Ou, eu preciso passar mais tempo com você porque para o nosso relacionamento continuar bem. Isso tem que ser reconhecido como negativo. O alcoolista tem que ter claro para ele que o que ele está fazendo, os comportamentos dele são inaceitáveis. E que você não vai tolerar isso, que você não vai compactuar com isso. Porque daí me dizem o seguinte, tá ficando sem bateria a câmera. Aí me dizem o seguinte, Vitor, mas é muito difícil achar o equilíbrio entre o respeito e os limites. Mas a gente vai ter que procurar. A gente vai ter que dar atenção para isso. É necessário buscar esse equilíbrio. Essa é a chave do negócio. Essa é a chave da coisa toda. Achar o equilíbrio entre o respeito e os limites. Nós precisamos dos dois na mesma medida. Na mesma medida. Porque daí fala assim, mas a gente mostra para ele o lado bom, que ele é uma pessoa ótima, maravilhosa. Mas, ok, você é uma pessoa ótima, maravilhosa. Mas não interessa. Coisas que, se você tomar determinados comportamentos, esses comportamentos não serão tolerados, porque esses comportamentos são inaceitáveis. Mas ele não melhora. Então, vamos procurar esse equilíbrio que vai ser muito mais interessante. Vamos ver. É difícil, só eu e ele, trouxe para morar comigo, e às vezes isso me consome. Pois é, o problema é o seguinte, não dá para resolver tudo para o alcoolista, né? A gente tem que fazer aquela coisa. Tem que dar para a pessoa, ou para até, esse eu acho que é um preceito geral, tanto para alcoolistas ou para ajudar qualquer pessoa que nós amamos. Nós precisamos dar conforto para quem nós amamos, para quem nós queremos ajudar, mas esse conforto tem que ser uma cama dura. Uma cama dura. A gente dá conforto. Olha, nosso amigo precisa de um abrigo, a gente oferece uma cama dura. O que é oferecer uma cama dura? Olha, eu não vou te deixar morrer, mas vai ser chato você ficar dependente de mim. Vai ser chato, vai ser muito chato, porque vai incomodar, porque não está tudo bem, você não pode fazer o que quiser, né? Tem que existir aquele elemento assim de, olha, se eu não me virar, não vai ficar boa coisa para mim. As pessoas não vão amaciar tudo para mim para sempre. Entende? Essa é a chave, entendeu? Então tem que ter assim, porque resolver tudo para o alcoolista, leva ele para morar em casa, dá tudo para ele. Daí, se ele tiver a sensação de que não interessa o que ele fizer, ele vai continuar recebendo tudo de bom, ou tudo normal, isso também vai ser um desestímulo para ele. Certo? Claro que tem situações em que vai ter sempre esse é um fundamento, tá? Cada situação vai ter a sua peculiaridade, vai ter o seu detalhe, que vai ser importante. Olhar mas esses são os fundamentos. Por quê? E eu quero trazer para vocês aqui uma teoria muito interessante. Vou até tomar um gole d'água para explicar. Eu gostaria de trazer falar aqui, trouxe para morar comigo, às vezes isso me consome. Não pode consumir. Quando o alcoolista está te consumindo, algo está errado. Algo está errado. Acenda o alerta. Algo está errado. Se essa pessoa está me consumindo, eu estou errando em algum lugar. Ou eu não estou cuidando de mim o suficiente, ou estou deixando o alcoolista passar dos limites demais, ou estou ajudando ele com a mentalidade errada. Porque a mentalidade errada também traz um peso dobrado para você que está ajudando o alcoolista. Certo? Eu sou um alcoólico em recuperação, estou há 9 meses sóbrio, mas ainda tenho vontade de beber. Pois é por isso que é importante que a vida do alcoolista seja organizada de forma a
a vontade de beber ser insignificante. Mesmo que passe muita vontade de beber, é importante no caminho da recuperação o alcoolista poder ter uma vida tão agradável, tão satisfatória. Isso é trabalhoso, isso é um empenho de muito tempo, de desenvolvimento, que olha, por exemplo, a pessoa é professor e ela gosta muito de dar aulas, então ela não vai beber, mesmo que ela queira muito, mesmo que ela ache que beber seria maravilhoso, porque ela sabe que se ela beber, ela não vai poder dar aulas no dia seguinte. Entende o que eu quero dizer? Então, sempre fazendo coisas, o alcoolista tem que ter uma vida em que não cabe o álcool. Isso diminui muito a vontade de beber, e mesmo que ela volte, ela já não faz mais sentido. Né? Porque a vida está ligada a tantas coisas mais maravilhosas que beber, não é que parece, beber é proibido. Porque a ideia de que beber é proibido, ela só torna o álcool muito mais atraente, percebe? É que beber não é proibido. Beber é uma saída muito incoerente. Essa é a chave. Poxa, beber seria horrível. Não valeria a pena. Entende? Então a gente tem que criar circunstâncias em que beber pareça algo estúpido de se fazer. No bom sentido, com todo respeito. No sentido assim, olha, minha vida está tão organizada, eu tenho tanto prazer, eu tenho tanto tesão no que eu faço, que por que eu vou beber? A vida me carrega para os lugares que eu quero, porque eu estou construindo uma vida tão maravilhosa para mim. E isso que é o bonito do alcoolismo e da dependência química em geral, porque quem tem um problema de alcoolismo não pode ter uma vida morna. As pessoas em geral, elas têm o defeito de poder viver uma vida morna, uma vida menos do que maravilhosa, e de passar pela vida acostumando-se a ter uma vida ruim, uma vida, eu digo assim, em todos os sentidos, ter uma vida familiar ruim, insatisfatória e morna, ter uma vida profissional ruim, ter um casamento fraco e morno, vai vivendo as coisas no piloto automático. Quem está se recuperando de alcoolismo, quem busca uma recuperação, vai ter que ter uma vida extraordinária, vai ter que se esforçar mais em todas as áreas da vida, para ter uma vida assim que realmente dê motivação para acordar de manhã, que dê alegria, que dê satisfação, assim, mas que também no caminho vai dando mais trabalho, que dá trabalho. Né? A gente tem que lutar contra uma vida. Olha só, eu estou aqui domingo, no final de tarde. Ai, Vitor, você adora ficar fazendo essas coisas? Olha, até gosto, mas o que eu gosto é do resultado, do impacto que isso gera. Vocês percebem? Então, Vitor, se você quisesse beber cerveja hoje à tarde, você beberia? Se você sentisse vontade? Olha, eu preferia estar aqui, falando com vocês nessa live. Entende o que eu quero dizer? Esse tipo de coisa que cada um vai ter que pensar dentro da sua vida, o que dá mais prazer, o que dá mais satisfação em viver. Isso vai ser algo que vai ser muito maior do que a vontade de beber. De nada, fico feliz de estar aqui. Agora eu vou falar uma teoria muito interessante, tá, para vocês, que é o seguinte. Os seres humanos têm uma tendência natural a fazer o que é mais saudável, o que é mais ligado à vida, o que é mais bom para si, se eles tiverem 3 necessidades básicas humanas satisfeitas. Certo? 3 necessidades humanas nos orientam a fazer aquilo que é positivo, aquilo que é saudável, aquilo que é bom para o nosso futuro, para a nossa vida, para o nosso autocuidado. E essas 3 necessidades são fundamentais. Então, se você está realmente dedicado, se você está me assistindo não só por lazer, você pode ser bem-vindo, todo mundo que está me assistindo é bem-vindo, mas se você está realmente tentando ajudar um alcoolista, pega papel e caneta e anota essas 3 necessidades. Tem que estar na cabeça se você está buscando ajudar aqui você a vencer o alcoolismo. Porque isso vai te ajudar demais. E essas 3 necessidades vão orientar todas as ações que você estiver fazendo para ajudar essa pessoa a parar de beber. Ou até nós mesmos em outras áreas. É uma questão do ser humano. Certo? Essas 3 necessidades são: 1. Autonomia. O ser humano tem uma necessidade de autonomia. Eu sentir que o que eu estou fazendo é por minha vontade, é por meu desejo, é minha decisão que está prevalecendo agora. Então eu não estou agindo através de uma coerção, de ser forçado por uma força externa. Eu faço as coisas com autonomia. E isso me dá mais vontade de fazer as coisas. Então,
A autonomia é uma necessidade importante para que as pessoas façam aquilo que elas querem. Daí, Vitor, quando você fala para mim, não fica falando para a pessoa, para de beber, porque beber está deixando a minha vida infeliz. Porque quando você diz algo dessa magnitude, você está deixando insatisfeita a necessidade humana básica de autonomia. E a gente cria com isso um cabo de guerra, percebe? Tem mais duas. Outra necessidade importantíssima, que é a que tem a ver com a live de hoje, que é a necessidade humana básica de competência, certo? Nós só vamos fazer o que é certo, o que é melhor, o que é mais saudável para nós, se nós estivermos satisfeitos de uma necessidade básica de competência, de nós sentirmos que somos capazes de fazer aquilo, de que aquilo é algo que nós conseguiremos dominar de alguma forma, que nós conseguiremos atingir, conseguiremos conquistar aquele comportamento novo, que nós temos merecimento para aquilo, nós temos sentimento de competência. Aquilo serve para mim, aquilo eu conseguirei, por mais que eu possa ter dificuldades, eu sou capaz de enfrentá-las de alguma forma. Então, aí que entra a autoestima. Tem que ter satisfeita a necessidade humana de competência. E a terceira necessidade humana, muito importante, fundamental, para que nós tomemos atitudes positivas, é a de ligação social. De alguma forma, os seres humanos são programados para uma vivência social. E, de acordo com o meio social que nós vivemos, nós precisamos, de alguma forma, de uma conexão social, de uma ligação social. Quando falam pessoas que estão hoje com comportamento criminal, né, são marginais, estão marginalizados da sociedade, são pessoas alienadas da vida social, de alguma forma. Então, o que isso traz? Isso traz um sentimento de isolamento social. Isso traz sofrimento, isso traz criminalidade, por exemplo, né? O que o nazismo fez com as pessoas, por exemplo? O nazismo fez coisas horríveis pela humanidade. Como é que juntaram essas pessoas de alguma forma? Se aproveitaram, claro, de uma forma muito maligna, de uma dessas necessidades humanas básicas, de se sentir fazendo parte de algo. Então, a gente se sentir fazendo parte de algo, isso nos motiva a tomar atitudes de várias... E isso pode ser para o mal também, no caso que eu estou dizendo aqui, no caso que eu estou dizendo do nazismo. Assim, né? Mas eu estou trazendo isso para mostrar como a ligação social é algo muito intenso. As pessoas têm a necessidade de se sentirem fazendo parte de algo. Então, quando eu falo assim, olha, tratem o alcoolista com respeito, trabalhem para melhorar o relacionamento com o alcoolista, é disso que eu estou falando. Para ele sentir que, de alguma forma, ele faz parte de um meio social. Se você for amigo, se você for familiar, mãe, pai, você ter um relacionamento com essa pessoa, você vai estar agregando ela a um senso de ligação social, que vai estimular ela a tomar atitudes mais saudáveis também. Da onde eu tirei esse negócio? Isso chama-se teoria da autodeterminação, tá? Que tem a ver com essas três necessidades humanas. Por isso que a autoestima é tão importante no tratamento e no auxílio de quem você ama a vencer o alcoolismo. Certo? Vamos ver, o pessoal mandou algumas mensagens aqui. Vamos ver. Ivo Júnior. Sou membro do AA. O que você tem a falar em relembrar o passado em todas as reuniões? Eu não falo por AA, eu não falo de AA. Então eu não tenho muito o que dizer a respeito disso. AA, para quem não sabe, são os Alcoólicos Anônimos, que é um grupo de ajuda mútua formado por voluntários. Não é um grupo profissional, técnico, é um grupo de pessoas voluntárias que fazem reuniões, até onde eu sei, gratuitas, para ajudar as pessoas a fazer grupos, né? E daí tem os 12 passos do AA, que nesses passos eles seguem esses passos como uma metodologia para vencer o alcoolismo. São técnicas não científicas, né? Que foram feitas de tentativa e erro, de pessoas leigas e que trabalham hoje de uma forma não profissional, né? Grupos de ajuda mútua. Então eu não posso falar sobre o AA porque eu não tenho nem propriedade para falar disso. Eu não sou membro do AA, eu não participo de grupos do AA, né? Só não é o que eu faço. Nada contra também. Geralmente desenvolvem baixa tolerância à frustração, o que dificulta as mudanças de comportamento. Heloísa, isso me dá um medo quando fala isso. Baixa tolerância à frustração. A gente precisa cuidar com isso.
né? Baixa tolerância à frustração está ligado também a ter uma vida ruim, né? Você está tendo uma vida ruim, a sua autoestima está baixa. Aí vai acontecer uma coisa ruim na sua vida. É mais difícil lidar com aquilo, né? A gente está infeliz já, então é mais difícil tolerar frustrações quando a gente está infeliz. Então, realmente, isso dificulta a mudança do comportamento. Mas vamos pegar isso por um ponto de vista não moralista, um ponto de vista mais empático. Tá, vamos ver o que mais. O que eu ia dizer? Era o seguinte, tá, eu não falei aqui o antídoto, tá? O antídoto para baixa autoestima. O antídoto para baixa autoestima é a empatia. Entenderam? O melhor antídoto para baixa autoestima é a empatia. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu imagino que a maioria já, e eu torço para que a maioria já tenha tido a experiência genuína de receber empatia, mesmo quando não tinha razão. Mesmo quando você está lá xingando alguém, você está errado, você brigou com uma pessoa que você ama. Pode ser um amigo, pode ser um familiar. E essa pessoa foi capaz, naquele momento, de te ouvir e ter empatia por você. O que é ter empatia? Não é tolerar tudo que se faz. É assim, ó, te ouvir, buscar te compreender, te ajudar. Olha, ter uma postura de abertura, de aceitação e gentileza em relação a outra pessoa. De a gente ouvir, buscar compreender o outro, sem julgamento, com compaixão. Isso é muito difícil de fazer. Só que, no começo. Só que quanto mais a gente exercita isso, menos difícil vai ficando. Né? É muito difícil de fazer, porque muitas vezes não é a prática. O normal, a reação instintiva normal, ligada, presa na emoção e presa numa mentalidade destrutiva, é reagir. Olha, a pessoa agiu como eu não gosto, bah, solto as patas, né? Como dizem aqui no Rio Grande. Vai lá e xinga a pessoa, vai lá e solta as patas. A gente pega e critica o outro, a gente pega e ataca o outro. Alguém nos cruza, alguém nos fecha no trânsito, a gente xinga o outro. Essa postura de empatia, ela, por mais que ela seja não tão comum quanto seria bom, ela é importante que nós treinemos, que nós pratiquemos manter a empatia. Só que empatia é diferente de simpatia. Simpatia é aquela coisa que olha assim, ó, vê a pessoa sofrendo e fala: oh, coitadinho, meu Deus, não podia estar sofrendo assim. Aí nem escuta a pessoa. Só vai abafando a coisa toda. Ah, coitadinho, então não pode sofrer. Então eu vou te dar a bebida se você precisar. Entende? Quer dizer, coitadinho, tá com vontade de beber. Meu Deus, eu tenho que dar bebida para essa pessoa. Simpatia é uma... Como é que se diz? É um jeito mais bondoso, um jeito mais artificialmente positivo de ter uma desconexão com a pessoa, né? De, olha, coitadinho, eu tenho pena de você. Isso não é empatia. Empatia é, de fato, se colocar no lugar da pessoa com sabedoria. Estar interessado a ouvir a pessoa, mas ao mesmo tempo não tolerar tudo que ela fizer de mal. Olha, eu entendi, você fez isso porque você foi lá, você gritou comigo, você me xingou, você me disse coisas muito negativas, porque você estava naquela hora com muito medo que eu fosse te internar. Entendi. Poxa, isso é muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo, ter dito aquilo não é aceitável. Ao mesmo tempo, aquilo que você disse não pode ser dito novamente. Porque aquilo não, né? A gente vai ter que conversar para ver uma forma de você fazer mudanças. Porque é isso que eu espero de você. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, dar amor, demonstrar compreensão e expressar que aquela atitude é inaceitável. Né? Porque fica uma crença muito forte assim, para muita gente de que se eu for legal com o alcoolista, se eu demonstrar amor para ele, eu vou estar sendo passivo, vou estar sendo uma pessoa permissiva. Essa é uma crença que precisa ser quebrada hoje. Porque a gente precisa juntar amor com limites. A gente precisa ajudar essa pessoa a ter a autoestima reforçada, a gente precisa demonstrar autoestima, empatia, para ajudar essa pessoa a perceber que ela é uma pessoa amada, só que os comportamentos dela não são aceitos. Alguns comportamentos são intoleráveis. Não porque quero controlar você,
né? Não porque você quer controlar o outro, mas é porque aquilo não compactua, aquilo não satisfaz necessidades básicas suas. Esse é o espírito. Não é, olha, você é mal porque você não atendeu o que eu desejava, o que eu esperava de você. Mas olha, eu te amo como pessoa, o que você fez não me atende nessas expectativas e necessidades, eu gostaria que fosse diferente isso, isso e aquilo, apesar de entender o quanto isso é difícil para você. Se você estiver disposto a fazer essas mudanças, você pode contar comigo. Se você não estiver, eu vou continuar te tratando muito bem, com respeito, com dignidade, mas eu vou me afastar, eu vou buscar cuidar das minhas necessidades. Porque assim você está dando um exemplo também para o alcoolista. Porque o alcoolista tem um problema muito grande com limites, né? Pela doença. Um problema muito grande com o que é aceitável e o que não é. Ele bebe demais, deixa a vida inteira vai ficando atrapalhada por conta disso. Ele continua agindo da mesma forma, ou sem buscar a mudança com a intensidade que talvez fosse necessária para trazer essa mudança. Então, o que a gente faz? A gente tem que dar também o exemplo para o alcoolista de o que é viver saudavelmente. Olha, o que é ajudar o alcoolista? Tá, mas eu acho que eu estou mudando muito de assunto já. O assunto era a autoestima do alcoolista. Então, estamos chegando no final. Juntar amor com limite, é isso aí. Queria que ele enxergasse ele bêbado para ver o quanto é feio. Não assistiu a minha live, então essa live vai ficar 24 horas aí no Instagram, no Facebook vai ficar mais tempo. Porque a pessoa às vezes acredita que é isso que falta, né? Queria que ele enxergasse ele bêbado para ver o quanto é feio. Esse é um raciocínio, justamente aquele que eu quero combater hoje, porque eu acho que isso vai te ajudar de verdade. Porque é natural você pensar isso, porque é natural, a gente aprendeu a viver assim. Desde criança, a gente é o quê? As pessoas mostram tudo o que a gente faz de errado. Olha, você não acertou a questão na prova, X, você está errado, você vai reprovar. Olha, meu filho, você agiu mal, você tem que vir aqui e se envergonhar. Você precisa se envergonhar, porque através da vergonha e da culpa, você vai ver o lixo que você é. E a partir do lixo que você é, você vai ter vergonha na cara e vai mudar. Esse é um raciocínio que traz o quê? Desconexão. Traz desconexão. Porque a pessoa, isso só marginaliza mais a pessoa. Isso só marginaliza mais você e o alcoolista. Tira aquela conexão, tira aquela ligação social, tira a autonomia, competência e ligação social, gente. Que são as 3 coisas fundamentais que a gente tem. Se você não está tendo o controle emocional suficiente ou a disponibilidade suficiente para aprender a lidar melhor, o problema está na forma que você lida. Entende o que eu quero dizer? Eu quero dizer isso com todo respeito, de coração, porque a gente precisa poder olhar para isso. Entende? A gente precisa poder olhar para isso. Não é a base da humilhação que a gente vai poder mudar. Porque isso afeta a autoestima da pessoa que está ouvindo. Isso afeta todas as necessidades fundamentais que a gente precisa para agir de uma forma mais positiva. Né? E eu já vi muito isso acontecer, muito, eu acho que quase toda semana eu vejo várias vezes isso acontecer com pessoas que chegam para tratamento. A família fala assim, ó, Vitor, olha só, tá vendo, ó, meu irmão foi lá e ó, tá bebendo demais, eu não aguento mais ele, Vitor, tô tendo que resolver várias questões por ele, olha só como ele é uma pessoa, Vitor, você tem que dar consciência pro meu irmão, ver como é que ele é um lixo, ele bebe demais, ele faz tudo errado, ele vai lá, aparece pros filhos dele todo embriagado, olha a vergonha que essa pessoa tá passando, tá fazendo a família inteira passar. E daí eu perguntei pro alcoolista, falei assim, olha, você tá escutando o que o seu irmão tá dizendo? Como é que você se sente com isso? Aí ele parou. Eu lembro exatamente, ele parou e olhou para baixo e falou assim, Vitor, você quer saber mesmo como é que eu me sinto? Eu me sinto um lixo. Eu me sinto a pior pessoa do mundo. Eu sinto uma vergonha, Vitor, que se eu pudesse enfiar minha cabeça embaixo da terra, eu enfiaria. Porque eu sei de tudo isso que ele está dizendo. Dói, me corta o coração ver que eu já fui tentar abraçar minha filha embriagado e ela não quis me abraçar. Uma filha de 6 anos. Não quis me abraçar porque eu estava embriagado. E que mesmo assim, Vitor, no dia seguinte eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi beber. Então eu me sinto extremamente envergonhado de estar fazendo isso. Eu me sinto a pior pessoa do mundo. E daí eu perguntei para ele, ok, tá, você está se sentindo um lixo, está se sentindo muito mal. Fulano, mas o que te dá vontade de fazer ouvindo isso? Olha, Vitor, quando eu ouço isso e me sinto e penso que eu sou um lixo,
eu me sinto triste, eu me sinto sem esperança. E você quer saber a verdade, Vitor? A vontade que me dá é de fugir disso. Eu não me sinto capaz de lidar com isso. Eu sinto vontade de beber mais. Eu vou ser honesto aqui porque eu quero mudança. Ele me disse isso. Eu vou ser honesto aqui porque eu quero mudança. Mas quando vem isso, Vitor, isso me machuca tanto, isso me faz me sentir tão humilhado, me faz eu me sentir um lixo de ser humano, que a vontade que eu tenho é de me entregar. E a gente precisa ter essa sensibilidade de se colocar no lugar de uma pessoa que está assim, porque faz sentido o que essa pessoa está dizendo. Faz sentido. É só a gente ter... Cada um de nós já se sentiu mal algum dia na vida, já se sentiu envergonhado, já se sentiu culpado e errado por ter tomado atitudes que nós não considerávamos perfeitas. E se a gente não for capaz de lidar com essa negatividade, com essas críticas que vêm bem para nós, isso pode levar a gente a tomar atitudes muito negativas. Então, quando a família força, total, todo investimento é para mostrar para o alcoolista quanto ele é uma pessoa errada, quanto ele é um lixo. Olha só, eu queria filmar ele para humilhar ele, botar na reunião de família, botar para todo mundo ver ele passando esse vexame que ele passa. Isso é o quê? Desespero da família. Eu sei que a família muitas vezes faz isso porque acredita que isso vai ajudar. E dá para entender por que a família acredita que isso vai ajudar, porque nós fomos criados assim. Né? A criança vai lá, o filho agiu mal, faz o quê? Apanha. Vem cá, vou te humilhar, meu filho. Você vai se ajoelhar aqui e vai pedir desculpa para mim pelo que você fez. Já ouviram algo assim? Natural. De alguma forma, isso virou natural na nossa sociedade. Nós tratarmos as pessoas assim, nós aprendemos a falar com nós. E daí, quando cada um de nós comete algum erro, ou começa a agir de uma forma que nós não achamos perfeitas, qual é a tendência que nós temos que lidar? Ah, nossa, eu me atrasei para aquele compromisso que eu tinha. Meu Deus, como eu sou um idiota. Meu Deus, que vergonha que eu estou sentindo, que culpa, meu Deus do céu. Percebe como isso vai se naturalizando na gente? E isso não traz nada de positivo para nós. Isso só nos desanima, só nos desmoraliza mais. É isso que eu quero dizer com autoestima. Né? Isso que eu quero dizer com autoestima. E aí eu vou voltar a esfregar o dedo numa ferida velha, porque essa é fácil. E eu estou podendo falar por enquanto. Estou podendo falar por enquanto dessa história. Parar de beber é um gesto difícil para quem é alcoolista, difícil de autocuidado, de autopreservação. Né? É uma mudança de comportamento para um comportamento mais saudável, que tem todas as vantagens disso, tem uma vida muito mais maravilhosa sem beber, muito mais maravilhosa, uma vida sem álcool do que uma vida com álcool, muito mais maravilhosa, incomparável em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo é algo exigente. E daí qual é o exemplo que eu uso? Exercício físico, porque esse é fácil. Você que está ajudando o alcoolista, você faz exercício físico? Tá, alguns fazem, eu tenho certeza, mas eu sei que muita gente não faz. Não fazer exercícios físicos é muito maléfico para a saúde. Não cuidar da alimentação, não se alimentar bem, faz a gente viver muito menos, a gente perde mais de 10 anos de vida. Fora a qualidade da vida em vários aspectos. Então, quando você falar, olha, meu irmão, meu filho, meu marido, meu pai, minha esposa, pare de beber. Você pense que essa parada de beber é também é tão difícil quanto talvez, ou até mais, do que fazer exercícios. E muita gente não faz exercício e vai dar desculpas. Ah, eu não tenho tempo. Ah, mas pode ter por trás disso também baixa autoestima. Pode ter por trás disso baixa autoestima, porque a pessoa não se dá o cuidado que ela merece. A pessoa acha que, olha, não, eu não mereço ter esse cuidado. Essa semana veio uma pessoa, uma paciente, falando assim, olha, Vitor, apareceram vários exames médicos alterados, e eu perguntei assim, eram vários exames médicos alterados, de saúde, colesterol e outras várias coisas que poderiam ser tratadas. E daí eu perguntei para ela, fulana, mas não é tão trabalhoso assim, ou pelo menos não parece ser tão trabalhoso assim, você cuidar dessas partes da sua saúde, você tratar esses problemas que nós estamos vendo aqui.
E ela me disse o seguinte, falou assim, olha, Vitor, mas eu não me importo muito com isso. Eu não me importo muito com isso, né? Tudo bem. Se eu tiver que viver 10 anos a menos, tá tudo bem. E rastreando o comportamento da pessoa, tinham vários indícios de que ela não cuidava de mais nada da vida dela. Ela era o quê? Ela se sacrificava pelos filhos, se sacrificava pelo marido, se sacrificava no trabalho, e aquilo ia consumindo ela. Quando via, não estava mais dormindo bem, a vida vai ficando cada vez mais pobre. Isso é baixa autoestima. É não cuidar de si. É não se dar momentos de lazer, é não se dar momentos de satisfação. É viver se sacrificando, pura e simplesmente. Acabou a bateria. Certo, pessoal? Acho que é difícil para todo mundo, não só para o alcoolista. E é difícil. E admitir que é difícil já é uma forma de ter empatia. Né? Olha, é difícil. Quando um amigo nosso olha pra gente e fala, olha, cara, é difícil o que você tá passando, é difícil mesmo. Aquilo nos conforta, não conforta? Aquele amigo não chega minimizando, ah, não, cara, mas você vai superar essa. Olha pra gente ter empatia, fala, olha, é difícil mesmo. Isso até nos dá mais energia, né, para enfrentar essas dificuldades. Né? Por quê? Ligação social. Certo? Então tá, gente, é isso aí. Um bom domingo para todos. Quarta-feira, às 21 horas, vai ter uma live sobre recaídas. Tá? Nessa live eu vou falar sobre como lidar com as recaídas, como evitar as recaídas, como aprender com elas. Tá? Então, vem aí, compareça aí na live às 21 horas da quarta-feira. Você que está assistindo essa live, encaminha para quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Tá? Vocês têm algum outro familiar que está ajudando, alguém que vocês conhecem, algum amigo, se juntem, tá? Porque quando vocês se juntam para ajudar quem vocês amam a vencer o alcoolismo, vocês vão conseguir ir muito mais longe, né? Porque a gente consegue ter mais pessoas juntas, a gente forma uma comunidade de pessoas ajudando. Então, envie essa live para quem você acha que pode se beneficiar dessas informações, tá? Tem um botãozinho aqui de compartilhar, tem aqui no Instagram esse negocinho aqui de enviar. Envie essa live para 3 pessoas, 4 pessoas, envia para várias pessoas que você acha que possam se beneficiar dessas informações. Coloca na sua agenda aí, quarta-feira, às 21 horas, a gente vai falar sobre recaída. Esse é um assunto que eu domino demais. Eu acho que vou poder ajudar um monte de vocês a entenderem como lidar com a recaída, como pensar as coisas. Então acho que vai ser muito rica essa live, várias pessoas me perguntam. Eu vou ficando por aqui, foi um prazer participar dessa live com vocês aí. Obrigado pelos comentários, pelas interações, e até a próxima. Tchau!